Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, como todas as vezes que eu converso com as pessoas, eu gosto muito de me apresentar. E me apresentar significa não só dizer que meu nome é Vera Guilherme, mas contar um pouco da minha história e como eu cheguei no objeto de pesquisa, que é esse, o Presídio Central de Porto Alegre, né? Então, começando, meu nome, eu sou conhecida como Vera Guilherme, tem um Maria no meio entre os dois aí, mas o nome acabou sendo Vera Guilherme. Eu nasci no estado do Rio de Janeiro, sou formada na PUC do Rio de Janeiro, pela Faculdade de Educação da PUC do Rio de Janeiro, me formei em 87 e muitos anos depois de formada eu acabei fazendo o curso de Direito, dessa vez no Uniriter, no campus de Canoas. E terminei o meu curso de Direito no ano de 2012, quer dizer, a minha colação de grau foi no ano de 2013, janeiro de 2013. Aí vocês vão se perguntar, o que leva uma pessoa depois de quase 20 anos de formada, até mais de 20 anos de formada, estar fazendo Direito, né? E a razão pela qual eu acabei fazendo Direito é exatamente uma desconfiança muito grande, muito intensa, em relação ao próprio direito, né? Essa minha desconfiança, ela vinha de experiências pessoais que eu tive com o direito ao longo da minha vida, algumas não vividas por mim necessariamente, mas que acabaram afetando a minha existência de alguma maneira, né? Uma dessas razões foi o inventário consensual, na época que meu pai faleceu. Nós levamos 15 anos para chegarmos ao fim de um inventário consensual. E eu ficava me perguntando por que 15 anos de duração nessa história. E a Fátima Rezende, que acompanhou a reta final dessa história toda, desse inventário, sabe muito bem do que eu estou falando. Eu comecei a pensar realmente, eu falei assim, tem algo estranho no mundo do direito, né? Eu passei por certas questões, um inventário atravessado por questões de investigação de paternidade e que acabaram redundando numa questão de negatividade dessa paternidade que tinha sido pretendida. Passei uns anos bastante tensos com essa história toda, uma história que não chegava ao fim, quando parecia que ia chegar ao fim, era outro encaminhamento. Mas a história que eu acho que me motiva mais, né, ainda, é o fato de, na minha família, existir o fato do meu avô paterno, em uma discussão de um bar, nos anos 40, ter se colocado em contraponto a um outro homem que estava num bar, esse outro homem falando contra Getúlio Vargas e o meu avô falando a favor de Getúlio Vargas, no sentido das leis trabalhistas que o Getúlio tinha como um projeto estar implementando. Essa discussão foi ficando acalorada, e o meu avô então sacou a arma e pum, deu um tiro nesse outro cara que estava no bar discutindo com ele e de fato matou esse homem. Chegou em casa, falou para minha avó, olha, eu matei um cachorro. A minha avó saiu pela rua procurando cadê o cachorro, o animal, né, que tinha sido morto, e não era nenhum animal. Era de fato esse homem que ele tinha assassinado dentro do bar. Já foi logo para a delegacia, disse que ele tinha matado mesmo esse homem, e que ele estava lá para assumir as responsabilidades pelo que ele tinha cometido. Bom, o fato é que esse meu avô, ele morava numa ilha e ele fazia transporte de cargas e de pessoas num barco a remo. A ilha se chama Ilha da Conceição, é um bairro de Niterói, hoje tem uma ponte que liga Niterói à Ilha da Conceição. Na época não existia e a ilha era muito em função do barco do meu avô, que levava os estudantes para estudarem do outro lado do mar, né, no bairro do Barreto, levava mercadorias e tudo mais. Acontece que com a prisão desse meu avô, e meu pai na época tinha 10 anos, e era o filho mais velho, ele acabou assumindo a tarefa de remar esse barco carregando passageiros e carregando cargas para poder manter a família comendo e vivendo como estava acostumada a ser, né? O que acabou acarretando no meu pai uma cardiopatia muito grave durante a vida inteira e que foi o que acabou matando meu pai muitos e muitos anos depois. Numa dessas coisas que a vida não explica muito bem,
a minha avó levou os 6 filhos uma vez para o palácio ali na Glória para ver se tinha uma oportunidade de falar com Getúlio alguma coisa sobre o caso do meu avô. E o Getúlio chegou ali na entrada do palácio, viu aquele menino pequeno, que no caso era o meu pai, parou, apertou a mão do meu pai, perguntou como é seu nome. Ele disse o nome dele. Menino, mas você tem uma mão muito calejada, o que é isso? Bom, a minha mão está assim porque o meu pai matou um homem e agora eu tenho que estar trabalhando para sustentar a casa. Que idade você tem? 10 anos. Para 10 anos era para você estar estudando, não era para você estar remando barco para sustentar uma família. Me dá o nome do teu pai, eu vou ver como é que fica isso. Naquela época, era uma época que não havia o tribunal do júri e, na verdade, o que acabou acontecendo é que foi uma situação bastante estranha, porque a viúva ficou sabendo quem era o desembargador na época do estado do Rio que ia julgar o caso do meu avô, que já estava preso, antes mesmo de ser julgado. E aí ela foi na casa desse desembargador e comentou com ele, olha, na verdade eu queria que o senhor libertasse o seu Antônio, porque o meu marido nunca valeu grande coisa mesmo, era uma pessoa que vivia criando problemas e, na verdade, ele acabou fazendo um certo favor para nós, porque esse meu marido me espancava bastante as crianças. E acontece que seu Antônio remava muito as crianças para irem para o colégio e nunca cobrou nada de nós para transportar essas crianças. Então a gente queria saber do senhor se tinha possibilidade dele não ficar preso e poder voltar para casa e voltar a trabalhar como ele fez a vida inteira. Bom, esse caso do meu avô foi um caso que durante muitos e muitos anos a minha família tinha muita vergonha em falar disso, né? Vergonha porque no fundo, todo mundo ali sabia que o fato dele ter sido preso uma vez carregava para ele um peso do qual ele nunca iria se libertar. Ou seja, o resto da vida, apesar de todas as virtudes e qualidades que ele tivesse, ele seria aquele cara que foi preso por ter matado um homem, né? E eu cresci também no meio desse tabu de não se falar nesse assunto. Esse assunto foi retomado muitos anos depois, porque o meu pai vivia falando isso. Meu pai sempre falava, eu sou filho de um homem que fez isso e a minha vida se encaminhou desse jeito. O interessante de pensar no caso da minha família é o seguinte, esse meu avô tinha 4 filhos e 2 filhas. Agora vejamos as profissões e que interessante significa dizer que profissões esses filhos tiveram, né? Um foi médico militar, o outro foi policial militar, um terceiro foi delegado de polícia e um quarto foi procurador do Estado. Então eu estou falando de uma pessoa que foi condenada, que tinha tudo para que os filhos dessem errado, de acordo com algumas teorias que a gente escuta falar, e no entanto ele conseguiu produzir 4 filhos homens dessas profissões, né? Quando a gente pensa que esse assunto, que talvez com a morte do meu avô esse assunto fosse ficar encerrado de vez, até porque novas gerações chegavam e não tinham vivido aquele momento e talvez não soubesse quem tinha sido de fato meu avô, que é uma figura lendária na Ilha da Conceição, a escola pública do bairro resolve fazer um auditório no colégio. E aí começa a discussão sobre que nome deve ter o auditório. E o auditório, a comunidade escolheu que tinha que ter o nome do meu avô. E aí eu já estou falando em anos 2000, e aí eu já estou falando num outro século, praticamente. E veio novamente a polêmica. Olha, vamos ou não vamos botar o nome do Antônio no auditório, porque Antônio foi um assassino. Então tinha um setor do bairro que dizia, Antônio matou um homem, mas Antônio, em compensação, sempre levou nossas crianças para o continente sem cobrar nada, sempre levou pessoas idosas sem comprar nada. Ele, então, era o inventor do passe livre, realmente, dentro da lógica do passe livre. E aí começou essa polêmica se Antônio deveria ou não ser o nome do tal do auditório. Acabou que Antônio virou o nome do auditório e a inauguração do auditório teve pessoas da família e aquela história toda. É muito importante eu contar essa história porque desde pequena essa história me incomoda bastante, né? Quer dizer, a problemática da prisão, para mim, ela tem um significado muito maior do que o que está nos livros ou do que está. Eu estou discutindo, na verdade,
o estigma do que é ter sido, de alguma forma, preso por alguma razão, né? E ainda que cumprindo a sua, entre aspas, pena, ou sendo isento de cumprir essa pena por ser considerado inocentado, ou qualquer que seja o encaminhamento que se dê, você nunca consegue se livrar de fato do rótulo, e a sua família não consegue se livrar de fato do rótulo. E demorei bastante tempo para conseguir transformar essa minha vergonha inicial, não digo do orgulho de ter tido um avô que tenha feito o que ele fez, porque não concordo com o que ele fez, mas de ter um orgulho de ter alcançado um nível de maturidade para entender o que isso significa e conseguir trabalhar isso de alguma maneira para que outras pessoas que vivem a mesma situação que meu pai viveu, visitando filas, esperando em fila para entrar num presídio, ou recebendo um pai que tinha sido preso em casa de volta, consigam levar essa situação de uma outra maneira, né? Então, digamos assim, o meu interesse por prisão vem daí, né? Eu acho que é bem daí mesmo. E, claro que também de outras leituras que eu fiz ao longo da minha vida, né? Eu sou uma pessoa que, desde que eu entrei para o colégio, eu conto nos dedos da mão direita quantos anos eu passei sem estar em sala de aula, fosse dando aula ou fosse tendo aula, ou as duas coisas juntas, né? Então, eu me lembro bem que um dos livros mais impactantes para mim tinha sido Microfísica do Poder, do Michel Foucault, né? De entender como as coisas banais, rotineiras, as coisas pequenas, elas têm um componente de relação de poder dentro de algumas práticas, e que essas questões, elas são capilarizadas, elas não são baseadas só em instituições. Em relações interpessoais existem relações de poder. Em todo tipo de relação afetiva existe relação de poder. Em todo tipo de relação social existe relação de poder. Então, essa questão do Foucault, ela ficou muito tempo na minha cabeça, e eu com uma preocupação muito grande na minha vida de pesquisar coisas que tinham a ver com o cotidiano, coisas que tinham que ver com o dia a dia, coisas que tinham a ver com pessoas, né? Não necessariamente instituições. Na antropologia, eu também fiquei bastante fascinada pelo trabalho do Clifford Geertz, em especial uma história que ele conta num artigo sobre uma guerra de galo em Bali, e que ele vai assistir o que é essa guerra de galo, essa briga, que é uma atividade legal. Ele em nenhum momento se coloca como balinês, ele sabe muito bem que ele é americano, de onde ele vem, quem ele é. Mas na hora da repressão policial, ele tem que correr tanto quanto qualquer balinês que está ali, né? E claro que também eu tenho que citar os autores abolicionistas com os quais eu busco conversar muito ao longo do meu trabalho, entre eles o Christie, o Mathiesen, o Edson Passetti, brasileiro, e um sociólogo que a minha orientadora me apresentou, chamado Mafessoli. E o Mafessoli trabalha essa questão de que eu tenho relações, entre aspas, temporárias, por algum interesse em comum, e quanto é interessante perceber essas redes de relacionamento, como funcionam e como operam, né? Então, tem outros autores com os quais eu dialoguei bastante, mas esses são alguns que eu sinto assim, uma obrigação maior de citar. Então, quando eu pensei em trabalhar a questão do presídio central, ao contrário do que a minha orientadora ia me propor depois, ela pensava numa visão institucional do presídio central, ou seja, conversar com as pessoas que trabalham no presídio central, conversar, quem sabe, com alguns presos que estavam lá e ver como é que o presídio funcionava do ponto de vista do lado de dentro, né? E essa discussão foi uma discussão bastante intensa, porque a minha visão nunca tinha sido do ponto de vista institucional, porque a visão institucional nós conhecemos muito bem. A visão institucional, ela permanece aparecendo na mídia, ela aparece nos discursos dos políticos, ela aparece nos discursos das autoridades judiciárias, e hoje que a gente vê essa questão no Brasil inteiro das rebeliões, que estão sendo apresentadas como grandes surpresas, ou como grandes desgraças anunciadas, todas essas falas, elas vêm recheadas de uma vontade de governabilidade, num anseio de manutenção de poder, num anseio de demonstrar quem é que manda, e também de construir uma ideia de que existe um Estado paralelo,
por uma omissão da realidade, de que não estamos falando de Estado paralelo coisa nenhuma, nós estamos falando de uma forma de exercício de poder político que envolve pessoas que estão presas, cujos interesses são bastante coincidentes com os de muitas pessoas que estão no poder. Ou seja, nós continuamos fazendo de conta que existem os bons e os maus, como se o Estado e os governos nada tivessem a ver com isso, fossem frequentemente surpreendidos por coisas da bandidagem, quando na verdade existe uma conivência e um grande interesse. Então eu devo dizer que, para começar, a minha postura nunca foi de que a prisão é um grande fracasso, mas sim de que a prisão é um grande sucesso, que interessa muito a alguns governantes, interessa muito a alguns governados e, pasmem, interessa também a muitos dos que estão presos e seus familiares. Para minha total surpresa, se eu chegasse na fila do presídio e gritasse assim: olha, gente, por mim não existiria prisão, todo mundo estaria solto, todo mundo estaria se responsabilizando pelos seus atos de uma outra forma que não através do sistema penal, provavelmente eu talvez tivesse até apanhado naquela fila. E eu demorei muito a entender isso. Eu demorei para perceber que, primeiro, não é porque o meu avô tinha sido presidiário que isso me colocava num padrão de igualdade com aquelas pessoas. Ou seja, eu não era uma delas. Até porque algumas me disseram o seguinte: esse crime do teu avô é um crime chulé, qualquer um faz, qualquer um perdendo a cabeça é capaz de matar alguém. Não há nada de qualificado no ato do seu avô, porque o crime interessante é aquele assalto bem feito, que não deixa vítimas, que o cara realmente consegue pegar o que ele quer, consegue sair numa boa, sem ser preso em nenhum momento. Ou seja, existia na cabeça daquelas pessoas uma ideia do que é um crime bem feito. O crime bem feito compreendia a execução perfeita, compreendia os fatores favoráveis, uma certa expertise na questão da concretização do crime. E, portanto, um homicídio é um crime de baixo clero. Ele é um crime que qualquer um, perdendo a cabeça, vai lá e mata, e não, isso significa que não existe nenhuma mente elaborada por trás disso, né? E a segunda questão aqui é o que eu já falei para vocês, que a questão do abolicionismo penal não interessa para aquelas pessoas, né? Então essas são duas questões que num primeiro momento me foram muito impactantes e eu fiquei o tempo todo dialogando campo, literatura, campo, literatura, campo, literatura, tentando patinar nisso e ver como é que eu ia avançar nesse sentido, né? Então, ainda tive a ajuda do governador do Rio Grande do Sul, que demorou muito a estipular e a designar quem seria o diretor do Presídio Central. Muito que eu digo é o seguinte: eu tinha 1 ano de pesquisa de campo, teria que escrever aquilo tudo em 6 meses no máximo, então eu tinha pouco tempo para ir para campo e uma indecisão de quem seria o diretor do presídio de forma definitiva. Conversei com a orientadora e disse assim: olha só, eu para entrar lá dentro preciso de autorização, preciso de uma série de pré-requisitos e isso não vai acontecer dessa maneira, né? Então, o que acontece? Eu vou ter que fazer um outro projeto, que não é esse que a senhora me propôs. Eu vou precisar fazer uma outra coisa, e essa outra coisa significa voltar para o meu projeto original, ou seja, trabalhar a questão da fila. Ah, mas a fila é problemática porque as pessoas vão dizer o que você quer ouvir. Se não, primeiro porque eu não vou levar gravador, segundo porque eu não vou levar caneta e bloquinho, eu vou conversar, vou me sentar com eles, vou conversar com eles, nós vamos falar sobre o que eles quiserem falar, e eu vou pegando as coisas que têm que estar presentes aqui, né? Então, tentando não jogar nada fora, né? Como uma pessoa lhe diz, o pesquisador às vezes ele quer enquadrar um dos seus modelos teóricos e ele acaba jogando fora aquilo que é de melhor, né? Então, eu tentei não jogar fora nada do que eu ouvi ali. Tudo faz muito sentido se entendido em conjunto. Bom, acabei então, graças ao governador do estado e a minha orientadora pelo fato de ter concordado com isso, voltado ao meu projeto original, que era a questão da fila. Bom, a partir de um olhar, embora o meu texto na biblioteca da PUC esteja um olhar de fora, não é um olhar de fora. Aqueles parentes entram ali, aqueles parentes sabem o que é aquilo. É um olhar de um entrelugar. É aquela coisa que não está nem fora nem está dentro. É uma situação bastante diferente de tudo que a gente possa imaginar, né? Em termos de como aquelas pessoas se colocam diante do sistema, né? Eu fiquei bastante aliviada com o fato de ter voltado para a fila. Por quê?
Porque se eu fosse conversar com funcionários, provavelmente eles me diriam aquilo que eles deveriam dizer. Se eu falasse com os presos, provavelmente eles seriam selecionados por alguém para falarem comigo. Então, novamente, a questão da governamentalidade, ela apareceria de novo, ainda que através de pessoas que não são do sistema como funcionários, mas que estão no sistema como presos, né? E ao conversar com familiares, eu achei que não, que aí a coisa ficava bem mais interessante em termos da riqueza das narrativas, né? Sempre com uma preocupação de deixar que eles falassem, né? Eu não tinha um modelo pronto na minha cabeça tentando encaixar ninguém. Eles eram livres para falar absolutamente sobre tudo, então os assuntos foram os mais variados possíveis e também a gente falava sobre a questão do presídio dentro dessa lógica. E aí eu começo a perceber que não estamos mais falando do presídio enquanto um espaço de disciplina para os presos. Nós estamos falando de uma coisa muito mais grave. Nós estamos falando do presídio internalizado por pessoas que têm seus parentes ou amigos presos, que talvez nunca tenham sido elas mesmas presas, mas uma naturalização da prática da prisão de uma forma avassaladora. Ou seja, eu tenho pessoas que não só vivem essa situação, mas que elas concordam que por alguma razão aquelas pessoas estejam lá dentro. E aí quando eu pergunto como é que seus parentes pararam ali dentro, é interessante que aparece com muita frequência a história de que fulano está preso porque ele não fez o acerto. O termo acerto ele é bastante recorrente e no entendimento do que seria esse acerto, significa dizer em várias frentes diferentes, né? O acerto pode ser uma execução mal feita do crime em si, quer dizer, ele deixou pistas e acabaram chegando à conclusão de que ele tinha sido, de fato, a pessoa a realizar esse tipo de empreendimento. O acerto no seguinte de que no momento em que ele foi pego, ele não tinha o que oferecer para que ele não fosse pego, né? E o acerto também no seguinte sentido, ele não acertou a questão de onde estar, com quem e quando, quer dizer, houve um problema ali de planejamento da coisa. Então, na verdade, o que eles queriam me dizer é o seguinte, nenhum deles nunca me disse que o seu parente estava preso injustamente ali. E eu fiquei pensando, nossa, será que eles confiam tanto assim na polícia, nas investigações? Como é que é o negócio? Não é que eles confiassem na polícia, nem nas investigações, nada disso. O que eles estavam me dizendo é que para eles não interessa. Entrou no sistema, acabou. Não tem essa da presunção de inocência, não tem essa de que a acusação que vai provar se você é ou não responsável por aquilo que estão te dizendo que você foi fazer. Na verdade, a ideia do sistema é muito mais objetiva para eles do que para nós, estudantes do processo penal. Para eles significa dizer, se está aqui dentro, não interessa mais se é inocente ou não. A questão fundamental é sair vivo aqui de dentro. E é em nome desse sair vivo aqui de dentro, que é uma questão que grita aos olhos quando a gente vê essas rebeliões e quando a gente vê esse aparente fato surpreendente para os governantes que estão aí há mais de 4 anos, porque foram reeleitos, que é chocante, né? Quer dizer, o que se faz para que seu parente saia vivo desse sistema? Né? Ou seja, quanto o seu parente vale? Essa é a pergunta. Quanto esse seu parente vale? Alguns vão valer sacolas e coisas que vão dentro de sacolas, outros vão valer mais dinheiro, outros vão valer mais criminalidade, outros vão valer fortunas. E a gente descobre que cada cabeça ali tem um determinado valor. E esse valor é estipulado por uma outra lógica que não é discutida nas nossas aulas de criminologia e que também não é discutida nas nossas aulas de processo, né? Então, existe um hiato muito grande entre o que nós aprendemos e o que essas pessoas vivem de fato, né? Então, me apresento como sendo uma professora universitária em formação, que quero dar aula numa faculdade de Direito, que eu quero saber como é que aquele presídio acontece. E aí encontro a seguinte resposta repetidamente.
todos os professores de direito penal deveriam estar aqui, porque a senhora não tem ideia do que a gente passa na mão dos advogados, a senhora não tem noção do que muitos juízes não entendem absolutamente do que acontece aqui dentro e que muita gente nem deveria estar aqui dentro. Bom, então essa é uma questão também interessante que eu acho que exige uma reflexão bastante forte da gente. Uma questão me salta muito aos olhos, né? As literaturas que eu vim até então lendo acerca de Brasil, acerca de tudo isso, é uma literatura que me deixava em sérias crises, né? Em alguns momentos eu ficava, minha nossa, aparentemente esses autores jamais viram um preso na vida, nunca vieram numa fila, nunca conversaram com pessoas, não têm ideia do que é uma prisão. A coisa parecia mais ou menos assim. Eu vou escrever sobre prisão, mas tentando pensar como eu me sentiria se eu presa fosse, né? Quer dizer, eu vou projetar o meu eu em cima de uma realidade e vou defender determinadas posições, porque se eu estivesse lá, eu gostaria que alguém fizesse isso para mim. Bom, essa distância da academia em relação à questão penal no seu sentido mais profundo, que é a questão do preso e dos familiares, me levou a usar um termo que eu gosto muito, eu usei esse termo e gosto de usar esse termo, que se chama de criminologia de gabinete. Então a criminologia de gabinete se caracterizaria como sendo autores que jamais viram aquela realidade da qual estou falando, nunca viveram aquela situação, nem que seja como um observador num trabalho de campo, numa coisa concreta, mas escrevem sobre essas coisas. E, de fato, essa galera da criminologia de gabinete foi um pessoal que eu tive que afastar de uma forma bastante séria. Porque eu não ia avançar em nada disso. Eles iam me criar mais preconceitos, eles iam me criar mais barreiras de entendimento das coisas do que me ajudar de fato a entender do que eu estava falando ali, ou do que aquelas pessoas estavam querendo me dizer, né? Paradoxalmente, encontrei autores que já tinham passado por questões prisionais e esses sim, esses falavam abertamente de coisas que eu estava vivendo naquela fila. Né? Uma fila na qual eu entrava às 3h30 da manhã e saía às 6h30 e que, enfim, ficava ali conversando com aquelas pessoas sentada com elas naqueles bancos de madeira caindo aos pedaços, com aquele telhado furado em dia de chuva, dia de sol, dia de frio, dia de calor, não interessava. E ali aprendendo com elas a entender como elas estavam pensando, né? Deixando que elas me dissessem. Quer dizer, eu era a desconhecedora do sistema, né? E elas eram quem conhecia como de fato operava aquele presídio. Bom, e aí, para meu espanto, num primeiro momento, eu descubro que antes de mim, que cheguei às 3h30 e de uma outra mulher que já estava lá, existiam 80 pessoas já na nossa frente na fila, né? 80 pessoas que não estavam fisicamente ali, mas que estavam na fila. Eu não entendi nada. Uma sacola separando o nosso grupo daquele grupo de 80, né? Mas num espaço que não cabiam 80 pessoas. Aí eu perguntei, mas como assim que tem pessoas aqui na frente, né? Aqui tem 80 pessoas porque nós vendemos, essas 4 mulheres que estão ali, elas vendem lugar na fila para qualquer pessoa que não tenha tempo de chegar cedo e que tenha que sair mais cedo por trabalho, por qualquer razão, a troco de R$20. Falei, bom, então existem pessoas, né, que compram entrada primeiro. Sim, existem essas pessoas. Como é que funciona isso? Não, você pode pagar os R$20 ou você pode anotar numa conta, né? E nessa conta você diz quem é o seu preso, que galeria que tá, dá o número do preso, tal, não sei o quê. E a partir daí você diz que dia que você vai pagar, nesse tal dia você paga, tudo bem. Né? Eu nunca vi o dinheiro na fila, eu via a combinação da venda das coisas, uma entrada e uma saída de um determinado bar, então eu presumo ser ali que se efetivasse a transação. E não era entrada VIP não, Renata, isso era aberto para qualquer um que tivesse ou não os R$20 naquele dia, né? Porque os VIPs mesmo, 8 pessoas basicamente que nem precisam comprar a entrada, já são VIPs mesmo,
né? Já entram quase que direto, né? Sem grandes problemas. Bom, aí essa foi a primeira questão que me causou um pouco de espanto. Quem é que vai comprar? Quem é que vai comprar para entrar? Mas também me explicaram que isso também é muito comum em postos de saúde que atendem pelo SUS, a venda das entradas também na fila da madrugada, essa história toda também, acho que o valor é R$20. Então, essa lógica da compra de vagas de entrada mais cedo, apesar de não estar na fila, não é uma novidade para aquelas pessoas, é um processo quase que natural. O estranho é para mim, né? Para elas, aquilo ali faz parte, e até elogiam as 4 pessoas que vendem, porque de fato é impossível você conseguir manter um emprego sabendo que você tem que entrar numa fila de madrugada, sem ter com que deixar a criança e ainda ter que sair para trabalhar sem essa possibilidade de compra de entrada dessa forma, né? Então essa é a questão, uma das questões, né? Bom, as filas que eu frequentei, terças e quartas, sábados e domingos, né, nesse horário que eu já comentei com vocês, de 3h30 às 6h30. Né? O interessante dessa fila também é que a gente escuta muito falar de que em cada galeria tem uma determinada facção e que então os presos são separados por facção, coisa e tal. Na fila todo mundo se mistura. Então eu tinha gente do C, junto com gente de outro pavilhão, todo mundo reunido ali, e não via nenhuma animosidade porque fulano é de uma galeria e outro fulano é de outra galeria. As pessoas estavam naquela situação que o Mafessoli muito bem descreve da questão das redes. Naquele momento da fila, todo mundo era parente de preso igual ou visitante de preso igual, né? Não existia essa inimizade que, diz a mídia, se propaga tanto nos bairros quanto dentro do presídio, né? Ali na fila, as pessoas vinham de diferentes áreas da cidade, da região metropolitana de Porto Alegre, e todo mundo estava na fila na mesma condição. Ou seja, não havia essa separação. Aqui nós vamos ficar o pessoal ligado ao fulaninho X, aqui, dali no outro banco é o fulaninho ligado ao grupo do Y. Não existia essa divisão, como a gente costuma ouvir falar quando se discute a questão prisional no Brasil. Então, aí acaba essa questão da fila, começa a ficar bastante preocupante, né? Começa a reparar também que à medida que vai chegando o horário das 6 horas da tarde, existe um movimento muito interessante, né? Começam a chegar vans fretadas, começa a chegar um grupo que é um grupo de pessoas que trabalham como camelôs na porta do presídio. Essas pessoas que trabalham como camelô de uma determinada banca, elas levam com elas que tipo de mercadoria? Basicamente roupas que possibilitam a entrada no presídio ou que as pessoas queiram dar de presente, e umas sacolas que são quase que padronizadas, né? Então, essas sacolas são as sacolas que vão transportar as coisas que os presos pedem para os seus familiares levarem. Na questão da sacola, é muito interessante. Eu também escuto muitas vezes, além de ouvir, leva o bandido para casa e eu explicar que já levei, né, que eu sou descendente de um. É interessante observar que a gente muito escuta também essa conversa de que, não, o preso tem que trabalhar, o preso tem que pagar pela comida dele, o preso tem que pagar pelo que ele gasta no presídio. Objetivamente, essas pessoas também nunca foram num presídio, porque uma das primeiras coisas que salta aos olhos é que os presos brasileiros há muito tempo já pagam o que eles comem. Vou explicar melhor isso. Nessas sacolas eu tenho uma variedade de gêneros alimentícios que os presos pedem para seus parentes levarem. Então, quando aparece no presídio assim, esse presídio é um absurdo, os presos têm até geladeira, né? É importante que se diga isso, né? Não existe produção de comida suficiente para todo mundo, né? Por que o Estado não consegue produzir comida suficiente para todo mundo? É uma boa pergunta, e eu responderia com toda tranquilidade, porque não quer. É simplesmente por isso. Porque é interessante ter toda essa questão das sacolas, é interessante politicamente ter toda essa miséria distribuída ali, é interessante ter aqueles bois, que são aqueles buracos onde os presos se agacham para fazer necessidade, é interessante ter a superlotação,
Tudo isso faz parte de uma lógica muito bem orquestrada, muito bem pensada, que passa pela questão da seletividade penal sem qualquer sombra de dúvida e que também passa pela questão das sacolas. Então, eu estou falando de presos que se sustentam há muito tempo, né? Sim, Felipe, ainda tem essa questão da comida envenenada, mas eu acho que certamente eles teriam alguém para experimentar primeiro para saber se estava envenenado ou não, né? E o restante comeria. Mas, na verdade, a questão passa por essa ideia de que o preso tem que se sustentar, e é assim que funciona. De fato, os presos brasileiros já se sustentam há muito tempo, né? E, então, nessas sacolas eu posso carregar algumas coisas que o presídio estipula numa lista das possibilidades, né, de coisas que podem entrar. Coincidentemente, olha que interessante, né, existe uma cantina que passou por uma licitação, que cumpre os pré-requisitos da tal da LEP, mas eu não posso levar nada cuja marca esteja sendo vendida na cantina. Né? Ou seja, se a cantina trabalha com Coca, eu só posso levar Pepsi ou genéricos. Se ela vender, por exemplo, Pepsi, eu só posso levar Coca e genéricos. Se o biscoito for de uma determinada marca na cantina oficial, eu não posso levar na sacola aquela mesma marca. Eu tenho que levar outra marca, embora o sabor seja o mesmo, né? Então, é uma questão interessante, né, de se pensar. Levar sacola significa um primeiro movimento no sentido de garantir que o seu preso saia vivo daquilo ali, pelo menos com o mínimo de comida. É claro que quando chega aquela comida lá, a sacola do Zé não vai para o Zé, ela é partilhada, né, e passa a fazer parte da despensa da galeria onde estava, né? Então, aí a coisa passa a ser coletivizada através de figuras que nós já vimos nas fotos do juiz Sidney Brususca, da questão das cozinhas que operam dentro das galerias, né? Enfim. Então tem essa questão das sacolas. Uma segunda coisa que me chamou muito a atenção é a questão das roupas. Existem determinadas cores que são consideradas padrões que não podem ter visitantes usando, né? Quer dizer, no caso, as cores semelhantes aos uniformes dos brigadianos não podem ser usadas por visitantes. Roupas pretas também não. E existe uma estipulação de cores. O problema é quando você chega com uma cor permitida e descobre que aquela cor naquele dia não é permitida. E olha que interessante isso. Você descobre na hora, mas a camelô já tem as cores permitidas agora. E nos bares da frente você também já tem as cores permitidas do dia. Então você acaba na situação de ou ter que comprar uma outra roupa ou ter que alugar uma outra roupa na cor permitida para poder entrar, já que você foi com a cor, entre aspas, inadequada. Na época desse trabalho de campo existia um problema também. Até então, cobertores de casal eram permitidos. Um belo dia não pode mais entrar cobertor de casal, só cobertor de solteiro. E aí uma série de pessoas cortando cobertores de casal no meio para poder entrar com a metade do cobertor de casal, porque aquilo era que era permitido e não mais o de casal. Eu perguntei, mas vem cá, qual a explicação disso? Aqui as coisas são assim, não precisam de explicação. Pode, não pode, acabou o assunto. E então essa questão dos cobertores, né, se você considerar o Rio Grande do Sul como um estado bastante frio em determinadas épocas do ano, você pensar que um cobertor de casal pode servir para o cara deitar em cima e ao mesmo tempo se envelopar e vai ter que ficar num cobertor de solteiro, eu acho que isso é bastante significativo, né, do que isso significa até do ponto de vista da saúde dos presos, né? Então, as regras são estipuladas dessa maneira, elas são passadas, as pessoas que trabalham na portaria, elas são obrigadas a seguir as diretrizes e não necessariamente com explicações, e as pessoas têm que se adaptar nisso aí e se arrumar de um jeito para conseguir entrar, né? Até para levar as sacolas. A questão da brigada também foi uma coisa que me chamou muita atenção. Nós estamos discutindo muito a questão da desmilitarização da polícia, né? O tempo todo nós estamos ouvindo falar disso. Porque a polícia militar tem problemas, porque a polícia militar ela tem uma estratégia de ação que não é a estratégia correta, não é de uma
polícia cidadã, e a gente ouve muito falar isso, né? E aí, para minha surpresa, eu percebo que a ideia da polícia cidadã é uma ideia do tempo da Revolução Francesa, né? Quando a burguesia dá aquele golpe ali na monarquia, se associa à plebe toda da sociedade ali e que passa, né, a exercer o poder político no lugar do rei, e toda uma discussão do que seria a polícia do ponto de vista da Revolução Francesa, né? E a gente hoje, no século XXI, repetindo muito das ideias que o Foucault muito bem retrata em um texto do Ditos e Escritos, sobre a questão da polícia civil na época da Revolução Francesa, em contraposição ao exército francês, em contraposição ao gendarme, e como é que ficaria essa questão da polícia civil. Quer dizer, nós estamos discutindo um assunto que não é novo, com um discurso aparentemente novo, mas que ele é requentado de muito tempo atrás. Nós estamos falando de 1789, né? Que é o ano da Revolução Francesa. Maurilo, bem isso aí, como se a civil também não tivesse problemas e coisa e tal. Sim, porque na verdade nós estamos discutindo a desmilitarização da polícia, mas nós não estamos discutindo a desmilitarização da sociedade como um todo. Ou seja, continuamos sendo um país em que a farda tem um fascínio, em que todo tempo é a guerra contra a tuberculose, a guerra contra as drogas, a guerra contra a hipocrisia. A terminologia que nós usamos para lidar com conflitos é sempre nessa questão belicosa de guerra, e na verdade o que a gente deveria estar fazendo é estar discutindo uma desmilitarização de nós mesmos, ou seja, passarmos a ver as coisas de uma outra forma que não essa. Exato, Felipe, bem isso aí. As mentes militarizadas, né? Que eu acho que é um problema. E aí, na fala das pessoas, aparece uma questão fundamental e interessante. Numa madrugada daquelas, né? Passa uma viatura da Brigada Militar. Eu cheguei a ficar gelada, porque ela viu a gente, diminuiu a velocidade, passou daquela forma bem específica, né? Quer dizer, se eu ainda morasse em São Gonçalo, como eu morei alguns anos no Rio de Janeiro, acostumada com a polícia militar, com as armas apontadas para fora, para a cara da gente, enquanto passava na vizinhança, eu comecei a ficar já em pânico. Aí uma moça do lado falou assim, não, mas é só a brigada. Eu falei assim, mas e aí? Vocês gostam da brigada? Vocês não têm medo da brigada? Aí elas disseram assim, não, a gente gosta muito que a brigada tome conta do presídio central. Eu levei um susto, porque, novamente, o que eu ia dizer, né? Aquela questão da criminologia de gabinete, aquele discurso, aquelas coisas que a gente lê contrapondo, defendendo a polícia civil em muitas literaturas, em contraponto à polícia militar. Eu fiquei meio assim, né? Mas como assim? Ela disse, não, porque o governador não está pagando salário em dia e os policiais civis e também o pessoal da SUSEP está paralisando as atividades em Operação Tartaruga na entrada do presídio, né? E aqui não. Aqui, com greve ou sem greve, com salário ou sem salário, a brigada trabalha igual, né? A brigada trabalha igual, ou seja, não nos atrapalha em nada aqui. Nossa visita continua normal, no ritmo normal, com as mesmas coisas, né? Eu achei aquilo muito estranho, né? Assim, nossa, eu preciso pensar mais sobre isso. E de fato eu tive que pensar mais sobre isso, que era do ponto de vista prático, né? Felipe, eu acho também que o perfil do brigadiano, até por ser um cara do interior, que não tem tanta experiência, que vem passar por diárias, aquela história toda, eu acho que tem um perfil diferenciado. Mas é também interessante observar na fala delas uma coisa relevante. Por exemplo, várias vezes eu ouvi o seguinte, não, aí os caras meteram o pé lá na porta e eu fiquei pensando, fiquei na dúvida, será que é o pessoal da rua de trás? Ou será que é o pessoal da brigada? Né? Então, a prática de entrada nas casas das pessoas, seja pelo inimigo que está disputando um ponto, seja pelo brigadiano, para aquelas pessoas é uma mesma forma. Né? E aí, novamente, eu volto para essa questão da militarização, que a gente precisa discutir num sentido mais amplo da coisa. Né? Não estamos falando da militarização da polícia, estamos falando de uma militarização de uma sociedade que, inclusive, quando é o tratamento entre iguais, esse tratamento também se dá de forma arbitrária e militarizada.
né? Então, essa é uma questão que, se a gente não discutir a fundo isso, a gente não vai conseguir discutir absolutamente nada sobre polícia, né? No meu entendimento, a partir do que eu verifiquei naquela fila, né? Uma outra questão interessante para mim também foi a questão das mulheres, né? Até então eu lia muito falar sobre as mulheres como pessoas dependentes, como pessoas que eram vítimas de violência e que, portanto, elas passariam a agir de determinada forma, porque se não agissem assim, elas seriam, de alguma forma, alvo de violência de seus companheiros, né? Bom, ali naquele presídio existe uma particularidade. Existe o funcionamento de scanner corporal, né? Então, o que isso significa na prática, né? A possibilidade de entrar com armas ou drogas no próprio corpo de uma mulher, ela acaba ficando bastante reduzida, porque elas sabem que elas vão enfrentar um scanner, né? Cuja possibilidade de detecção desse tipo de coisa é muito maior, né? Também acho que a história de que os pombos levam as coisas, jogam lá, ou que alguém com estilingue jogue lá, todas essas questões, à medida que o campo vai avançando, você vai vendo que são narrativas institucionalizadas muito interessantes, né? Agora temos drones também. E conversando com algumas pessoas, a gente percebe que as coisas entram lá de outras maneiras, né? De outras maneiras. Que não através dos visitantes, que não através dos estilingues, que não através dos pombos. Então, aí a coisa começa a ganhar uma outra tonalidade, né? Desse tipo de coisa. Então, o que eu encontrei ali são mulheres profundamente fortes, né? São mulheres que fazem um discurso bastante interessante nas nossas conversas sobre a questão das doenças sexualmente transmissíveis. São mulheres que impõem condições para permanecerem visitando aqueles seus parentes, sejam eles irmãos, sejam eles maridos ou filhos. Uma preocupação bastante intensa com relação às visitas íntimas. Uma preocupação muito grande em relação à questão das crianças dentro dos presídios, né? Até que ponto as crianças deveriam ir aos presídios visitar seus pais. Essa é uma questão que, para mim, me impactou muito, até pela minha própria história, né? Que eu contei no início desse vídeo. Será que o presídio é o melhor lugar para uma criança estar, ainda que visitando seus pais? Isso é o tipo de convivência? Ou será que a gente deveria pensar numa outra situação, né? É uma questão interessante de se pensar, né? Eu acho, né? Essa questão das crianças. Mas é aquela coisa do campo, ela é interessante porque você começa a perceber que às vezes a sorte ou o acaso, eu não sei explicar muito bem o que é, te favorece. E nessas minhas idas eu conheço então 3 pessoas em dias diferentes. Essas 3 não se conhecem. Com uma mesma narrativa. Hoje é meu último dia aqui na fila. Eu digo, então seu parente já vai sair daqui? Ela disse, não, meu parente vai continuar aí dentro. Eu falei, mas como assim? Você não vai mais entrar na fila? Por quê? Porque ele está sendo transferido de uma determinada ala para a ala de dependentes químicos. E eu só vim hoje aqui porque eu tenho que fazer uma nova carteirinha e a partir daí a minha entrada não será mais a partir dessa fila. Fiquei com aquela coisa, uma pulga atrás da orelha, pensando nisso aí. Eu falei assim, mas como assim? Eu disse, não, porque agora que ele vai ser transferido, por exemplo, eu não preciso mais trazer sacola, porque eles têm comida, né? Não preciso me preocupar com certas questões, porque onde ele vai ficar não tem superlotação. E, além disso, ele tem um tratamento, tudo garantido, sendo que após o tratamento, e essa é uma preocupação que a gente tinha, como é que ia ser? Depois desse tratamento ele vai ser jogado novamente lá no fundão, que é como eles chamam a área mais populosa, né? Ele vai voltar para o fundão, aí que a resposta teria sido que não, que ele não ia voltar para o fundão, talvez ele ficasse junto com os policiais condenados,
ou ele ficasse trabalhando no presídio com alguma atividade administrativa. Aí eu fiquei preocupada com essa questão, né? Por quê? Porque o Central já havia sido alvo de uma denúncia do Brasil frente a uma organização de direitos humanos latino-americana, né? Ou americana, melhor dizendo, e exatamente pelo funcionamento central, pelas características da superlotação, pela violação dos direitos humanos. Mas essas 3 mulheres estavam me falando de um outro presídio que tem lá dentro. Um outro presídio que não tem superlotação, um outro presídio que tem comida para todo mundo, um outro presídio que tem possibilidade de trabalho, um outro presídio que tem tratamento médico, e ali eu comecei a ficar incomodada bastante, porque eu já tinha escrito com a Letícia, que fez um TCC, a Letícia Pereira, que tinha feito um TCC sobre a questão do que morrem os presos na região metropolitana de Porto Alegre, e a gente chegou a uma conclusão de que, de fato, era um genocídio que acontecia aqui, por omissão ou negação de tratamento médico, por questões insalubres dentro da cadeia, e ao mesmo tempo agora eu estava vendo que, depois de toda essa denúncia, depois de todas essas questões, elas me falavam existir um outro tipo de presídio lá dentro, ou seja, um presídio que, entre aspas, funcionava de acordo com as regras da LEP. E fiquei preocupada com aquilo ali. O tempo foi passando, eu falei assim, gente, essa informação deve ter alguma coisa esquisita aí, né? Muito estranha. E aí veio um programa do Profissão Repórter, do Caco Barcelos, mostrando um outro presídio central, que era um presídio central com vasos sanitários brancos, um presídio central que tinha sala de aula, um presídio central que tinha biblioteca, que tinha farmácia, que tinha consultório médico e que tinha presos trabalhando, né, os tais trabalhadores. E aí eu comecei a ficar pensando, né, eu fiquei falando, então aqui eu tenho 2 presídios. Eu tenho um presídio que funciona, entre aspas, e um presídio que é esse que foi o alvo da denúncia, né? E aí vem a pergunta, se então o Estado é capaz de ter um presídio, entre aspas, que funciona com comida, tratamento médico, possibilidade de trabalho, etc. e tal, porque a grande parte do presídio, o grande percentual dos presos, continua operando dessa forma que está aqui na fila sendo manifesta, né? Eu não tenho outra resposta a não ser dizer novamente, e aí vou dizer mesmo, né, que é a questão de que, de fato, existe um projeto político de um genocídio que não é nem precisa ser autorizado, ele já é legitimado, ele já é implementado, né? E que interessa, porque quando eu faço isso, eu atinjo não só o preso, eu atinjo a família do preso, eu atinjo a comunidade do preso, eu opero numa frequência de medo, numa frequência de silêncio, numa frequência de intimidação, que é interessante que eu faça isso, né? No sentido do exercício político, seja ele partidário, seja ele prisional. Então eu tenho alianças, então eu tenho conivências, então eu tenho silêncios, eu tenho uma série de códigos de parcerias, né, que são interessantes para todos os lados, né? E aí, volto ao que eu disse antes, eu chegar na fila e gritar, sou abolicionista, sou contra o sistema penal, defendo uma outra forma de discutir essa questão, que não é essa do enclausuramento e etc e tal, é uma questão que para aquelas pessoas ali não é relevante naquele momento. E talvez nem conste como um projeto de vida daquelas pessoas ou um objetivo político, né? E quando eu estou discutindo isso, então, a partir da fila, eu começo a perceber que não é só uma questão do crime ser um grande negócio para os grupos que normalmente a gente ouve falar. Ele é um grande negócio para muita gente, inclusive para quem vive das migalhas desse mesmo projeto, né? Então eu tenho também familiares que ganham com isso, né? Seja operando os pontos que os maridos operavam, que agora vão ter que tocar para frente, seja exercendo algum outro tipo de atividade, sejam nas gerações que estão se reproduzindo. Eu já encontrei na fila pessoas que já são a 3ª geração de presos de uma mesma família. O avô foi preso, o pai foi preso, o filho foi preso,
né? Então eu já tenho um ciclo repetitivo de uma mesma coisa, não necessariamente pelas mesmas acusações penais, mas que estão permanecendo em gerações ali, né? Numa naturalização do que seja a prisão como uma parte, entre aspas, natural de todo esse ciclo, né? Então, de fato, eu preciso conversar com outros autores que não os da criminologia de gabinete para tentar entender essa lógica. E, a partir daí, entender o que significa o discurso de direitos humanos dentro da questão prisional, né? Em maio de 2015, havia um documento chamado As Normas de Mandela, ou As Regras de Mandela. O Brasil é um dos países signatários desse documento, que é a fundo o quê? Estabelecer do ponto de vista dos direitos humanos quais são as regras básicas do tratamento dado aos presos no mundo todo, ou seja, o que nós gostaríamos que fosse feito. E durante a dissertação eu trabalho muito isso. Quais são os dados necessários para um funcionamento, entre aspas, humano da cadeia, do ponto de vista desses países signatários. Em que o presídio central se encaixa? Em nada. O presídio central, esse da fila, né? O presídio central, esse outro das 3 pessoas que comentaram que os parentes iriam para lá, é uma outra história. Então eu teria aqui, então, um presídio central para as visitas, de, por exemplo, inspeções. Não sei qual foi o presídio central, por exemplo, que a ministra Carmen Lúcia conheceu. Não, se ela conheceu esse outro aí, que eu falei, das 3 pessoas, ela vai sair com uma boa impressão. Se ela conheceu essa outra realidade da qual houve a denúncia, que foi para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela vai ter uma outra leitura das coisas, né? E aí vem a questão que eu me faço. É possível haver um presídio humano? Até que ponto a prisão é compatível com a ideia de humanidade? Né? Do meu ponto de vista, não existe presídio humano. A prisão não é uma instituição que possa ser considerada humanitária. Ela não é, porque ela se baseia em violações, entre as quais a violação à liberdade. Mas o cara cometeu o crime, o cara sabia, o cara... Sim, o cara sabia, o cara cometeu o ato, sim, o cara cometeu o ato. Ninguém está discutindo isso aqui. Nós estamos discutindo se a resposta penal é a resposta adequada para esse tipo de coisa. E mais, se o cumprimento da pena é tudo aquilo que ela promete, a gente está vendo que não. E se vale a pena a gente assinar embaixo de genocídios, literalmente, que não se restringem à questão das degolas, das decapitações, de nada disso das rebeliões. Eu estou falando de uma coisa muito mais ampla, né? E muito mais cotidiana do que esses eventos que aparecem agora nas últimas semanas na mídia. Então, a meu ver, embora o discurso de direitos humanos seja um discurso relevante e que a gente precisa estar tocando para frente até como forma de denúncia, eu não tenho nenhuma pretensão de que, olha, existirá uma prisão que cumprirá todas essas regras de direitos humanos e, portanto, ela é uma boa prisão, né? É nesse sentido que eu estou falando, né? Na minha descrença da possibilidade de uma boa prisão, como algo impossível, né, de ser feito. A prisão ela já traz em si violações, mais ainda ela traz em si interesses políticos bastante espúrios que a gente precisa estar discutindo. Lembrando que, né, a lei de drogas, que tem sido considerada o principal ponto de encarceramento e de superlotação nos últimos anos, né, lembrando que essa lei ela foi sancionada por um governo que se dizia de esquerda. E se a gente for observar as leis penais, né, dos últimos governos do PT, nós vamos ver uma acentuação muito grande de penas e de configurações de crimes, né? Então, não estamos aqui dizendo, estou defendendo governo A, governo B, governo C. Estou dizendo apenas que na questão política, né, a questão do encarceramento, ela não começou ontem. E se eu for analisar que no Presídio Central ele só teve meses de existência sem superlotação, a coisa fica pior ainda, né? Então, a superlotação já não é mais uma questão circunstancial, né?
É uma questão estrutural, basicamente, né? Eu acho também, Felipe, que a questão dos direitos humanos precisam ser, essa questão precisa ser pensada num outro paradigma. Só não vejo esse outro paradigma sendo discutido, né? Porque, de fato, a gente fica nas questões dos documentos internacionais, numa visão burguesa de direitos humanos, né? E aí a coisa vai ficando cada vez mais complicada, né? A ponto de, em alguns momentos, a gente ouvir dizer que a privatização ou que parcerias público-privadas resolveriam um problema, inclusive, ironicamente, por uma empresa chamada Humanize. Quer dizer, eu acho que esse nome ele diz muito sobre muita coisa, né? Uma empresa de nome Humanize, que administrava o Compage lá em Manaus e o desfecho da humanização da Humanize, né? Quer dizer, então, eu acho que tem questões a serem trabalhadas. Não estou aqui dizendo que a gente deva fechar os olhos para a questão da tortura, para a questão das violações, não é disso que eu estou falando. Mas apostar as fichas e pavimentar o terreno para privatizações ou parcerias possíveis em nome de direitos humanos, e a gente sabe direitos humanos de quem, é bem complicado. Eu não tenho noção de há quanto tempo estou falando aqui, porque aqui não tem um cronômetro, mas eu acho que eu esgotei meu tempo. E acho que agora é o momento do professor Davi André chamar o pessoal para a gente continuar essa discussão, né? De qualquer maneira, eu queria dizer para vocês o seguinte: primeiro, agradecer a vocês por terem participado aqui, terem ficado comigo nessa jornada. A segunda questão é dizer para vocês que... Não, Maurilo, já estou no fim. Onde é que você esteve? Você andou sumido aí, não sei. Dizer para vocês que eu espero esse ano estar lançando um livro mais completo do que esse relato que eu pude fazer aqui para vocês, inclusive com as questões das leis, dos decretos estaduais que regularizam a questão das faltas cometidas nas cadeias e como essas faltas são trabalhadas, né? Basicamente são da Ieda Cruzes e do Tarso Genro. Sim, tá. Você quer que eu continue deixar? Eu fico, né? Mas é que tem horário. E aí eu tenho que fazer isso. E, enfim, eu espero esse ano estar, então, lançando esse livro sobre essa questão do presídio. Aí sim, eu trabalho a questão das normas de Mandela, item a item, fazendo esse diálogo com o Central a partir da questão da fila. O impacto da questão dos decretos estaduais, porque nós estudamos a LEP, é o que cai no exame de ordem, mas existem decretos estaduais e quando a gente elege um governador, a gente tem que saber disso aí, que a administração das faltas, que caracterizam mais tempo de permanência na cadeia, a designação de que comissões vão julgar essas faltas, a estruturação dos presídios, tudo isso passa por questões de um governador. Né? E aí é muito mais grave isso que eu estou dizendo aqui, se a gente considerar Pezão no Rio de Janeiro, se a gente considerar Sartori no Rio Grande do Sul, se a gente considerar Beto Richa no Paraná, se a gente considerar Geraldo Alckmin em São Paulo. Nós estamos falando de gente que sabe muito bem por que está ali. Sabe bem por que está ali, sabe bem quais são seus interesses, sabe bem como aumentar o tempo de permanência de qualquer um dentro da cadeia. E usam de decretos, e usam de artigos, e usam de leis para perpetuar essa situação, né? Então, assim, eu acho que eu vou fazer outros encontros com vocês ao vivo, que eu acho bacana, não para ficar aqui falando e vocês digitando aí, a gente tem que bolar uma forma bacana de fazer isso. Esse foi um primeiro encontro, que eu espero que sejam muitos, e que, de alguma forma, tenha refletido a minha preocupação principal, ou seja, não colocar nessa dissertação nada que o Estado já não saiba, e colocar muito do que a sociedade não sabe. A minha ideia sempre foi essa. Colocar para a sociedade como um todo o que de fato acontece ali, de forma camuflada, de forma fingida, de forma aparentemente democrática, né? E que de fato não tem nada disso, né? Mas não estou aqui para ensinar o Estado a governar. O Estado sabe muito bem governar. Ele tem sido, o Estado do Rio Grande do Sul, o governo Sartori, ele tem sido bastante eficiente nas suas políticas, né? Ele tem sido bastante
coerente com as suas propostas, né, que eu acho fantásticas, sendo que a última grande proposta fundamental do governo Sartori é mudar o nome de alguns estabelecimentos prisionais. Portanto, vai ter que ter uma nota de pé de página nova na minha dissertação, dizendo que agora, desde novembro, ele estipulou por um decreto que não mais será o Presídio Central de Porto Alegre. O nome será Cadeia Pública. Não sei se ele quer diferenciar isso aí da Humanize, né? Dizer que lá não era pública, aqui é pública, eu não entendi muito bem qual é a jogada. Mas certamente a gente vai ver isso aí nos próximos capítulos, né? Já que ele tem por objetivo privatizar tantas coisas, por que não privatizar também presídios, né? Apesar do nome cadeia pública, para depois botar um outro nome, que aí já não é mais pública, sabe lá o que vai ser, né? E a gente vai ver isso aí e se de fato vingar a ideia da privatização, nós vamos nos espantar, alguns, outros nem tanto, com gestores que possivelmente assumirão essas casas prisionais, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado disso, é um trabalho do qual eu me orgulho, porque é um resgate da minha própria vida, da minha própria história, da minha própria família, num certo sentido, mas é também um sinal de alerta para muitas outras coisas, né? E é isso, professor Davi André. Eu estou livre aí para a gente partir para a segunda parte lá no seu perfil e ver o que as pessoas estão pensando e continuar o debate. Quem tiver a fim de continuar... Rafael, obrigada. Quem quiser continuar com a gente... é lá na página do professor Davi André, então. Estou só esperando o senhor me dar o ok para eu desligar aqui e entrar em contato lá com o senhor, tá bom? Esperando aí. Gente, olha, foi bem bacana reencontrar alguns de vocês aqui e dizer que... Fernanda Henrique, obrigada. Vai ser um prazer lançar esse livro na UF, lá no TACAP, vai ser bem bacana, tá? Rosângela, obrigada. Renata, falou. Viu? Até que chegou a hora que você ouviu falar alguma coisa, viu? Chegou a hora. Tô esperando agora o Davi André dar o ok lá, não sei. Será que o Davi André dormiu, gente? Tá aqui. Ok, então, vamos lá. Beijo, obrigado. Obrigada a todos vocês, gente. Beijão imenso. Tchau.